Segundo a propaganda russa, a queda da Ucrânia é inevitável. Donetsk está à beira do colapso e, com essa queda, a Rússia poderia avançar ainda mais para o centro da Ucrânia e rumo à vitória. Putin precisa que o mundo acredite nessas mentiras, pois toda sua proposta de paz depende disso. O que a Rússia diz e como realmente está indo são bem diferentes. Vladimir Putin destruiu a Rússia por apenas 0,97% do território ucraniano desde o início da operação militar especial. Mais de 1 milhão de soldados russos foram baixas em uma guerra na qual a Rússia quase não conquistou território na Ucrânia. Segundo o Deep State, em relatório de 18 de agosto, as conquistas da Rússia nos últimos 3 anos e meio foram mínimas. Segundo o Kiev Independent, esses números revelam um cenário ruim para Putin. Após avanços significativos nas 3 primeiras semanas da invasão, o ritmo de avanço russo desacelerou tanto que só conseguiu tomar 22.556 milhas quadradas da Ucrânia desde novembro de 2022. Primeiro, a invasão russa e meses em que a Ucrânia buscou armas favoreceram o avanço da Rússia. De fevereiro a novembro de 2022, cerca de 41.950 milhas quadradas da Ucrânia foram ocupadas pela Rússia. Isso equivale a um avanço de 4.661 milhas quadradas por mês. A média não reflete o fato de que a maior parte do avanço inicial da Rússia aconteceu durante os primeiros meses da guerra, depois que ela pegou a Ucrânia de surpresa. Já se passaram 325 meses desde o surto inicial de ocupação. Dividindo 22.556 milhas quadradas por 325 meses, a taxa é de 694 milhas quadradas mensais. Isso é 67 vezes menor que a média mensal até novembro de 2022. E isso nos mostra que a invasão desgastante da Rússia, que Putin faz tanta questão de reivindicar, está à beira de colapsar. A Ucrânia mal conseguiu obter qualquer resultado. A United 24 Media divulgou dados do Deep State e citou analistas. Desde então, o exército russo seguiu avançando, sem grandes progressos, segundo analistas desde novembro de 2022. Ou seja, a Rússia ainda controla apenas cerca de 20% da Ucrânia, após cerca de 3 anos e meio de guerra brutal. Os números patéticos de ocupação territorial já são ruins o suficiente, mas ainda há as pessoas. 1.071.780 delas até 19 de agosto, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Esse é o número de soldados russos que Putin sacrificou à morte, ferimentos ou captura desde que lançou sua invasão em grande escala. Já dissemos que mais de 1 milhão de baixas russas foi o preço pago por apenas 0,97% da Ucrânia. Considerando só os totais básicos, as médias não parecem tão ruins para a Rússia. 442 mil milhas quadradas da Ucrânia por 1.071.780 ainda é um grande custo. Isso equivale a cerca de 24 soldados por milha quadrada de território conquistado. Não é ótimo, mas se a Rússia mantivesse o ritmo inicial, já teria quase dominado a Ucrânia. Porém, esses números enganam. De fevereiro a novembro de 2022 foram 41.950 das 44.206 milhas quadradas totais, restando só as 22.556 milhas quadradas citadas antes. E quando se trata de baixas, a Rússia tem perdido mais soldados na parte final da guerra na Ucrânia do que perdeu nos estágios iniciais. No entanto, é difícil ter números exatos. Um relatório da Al Jazeera de 10 de novembro de 2022 cita o general dos Estados Unidos da América, aposentado Mark Milley, dizendo que a Rússia perdeu 10 mil soldados. Esse número refere-se ao período da invasão inicial e mais bem-sucedida da Rússia. Vamos subtrair 10 mil de 1.071.780, resultando em 971.780. Esse é aproximadamente o número de soldados que a Rússia perdeu na Ucrânia entre o final de novembro de 2022 e hoje. Para as aves, são 22.556 milhas quadradas conquistadas no mesmo período. De repente, a média mensal começa a parecer absolutamente terrível.
Se considerarmos os totais básicos, a média de baixas russas por milha quadrada, conquistada desde novembro de 2022, salta de 24 para 431. Isso é insano e mostra o completo desprezo de Putin pelos soldados enviados para morrer na guerra da Ucrânia. Moedor de carne. Assim como a incapacidade da Rússia de criar nova estratégia para evitar essas perdas. Então temos os dados principais. 0,97% da Ucrânia foi recuperada desde novembro de 2022. Foram 971.780 soldados perdidos para conquistar o território. A taxa de baixas é de 4.304 soldados por milha quadrada conquistada. A grande pergunta agora também é a mais óbvia. Por quê? Parte da resposta está no fato de que muitos comentaristas, em fevereiro de 2022, não acreditavam que Putin invadiria a Ucrânia. A Ucrânia tinha motivos para cautela, como destacou a The Atlantic em janeiro de 2022, diante de vários sinais de alerta. Mas o resto do mundo, especialmente Estados Unidos da América e grande parte da Europa, não acreditava que Putin tomaria atitude tão drástica. Claro, ele poderia tentar algo como a campanha de agressão que fez a Rússia tomar a Crimeia da Ucrânia em 2014, mas uma invasão em grande escala, isso não iria acontecer. Mesmo enquanto a Rússia acumulava tropas na Crimeia, na Bielorrússia e nos territórios de fronteira ao norte da Ucrânia, o Ocidente coletivo estava relutante em fazer ou dizer qualquer coisa sobre isso. Josep Borrell expõe o pensamento europeu na preparação para a invasão de Putin. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, ou Rádio Free Europe, Radio Liberty, cita Josep Borrell, afirmando que recebeu um telefonema do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, em 22 de fevereiro de 2022. Tony Blinken me ligou e disse que isso acontecerá neste fim de semana. 2 dias depois, às 5 da manhã, começaram a bombardear Kiev. Não acreditávamos que isso aconteceria. Essa crença prejudicou muito a Ucrânia. Os alarmes já soavam. Os alertas também vinham das comunidades de inteligência do Reino Unido e dos Estados Unidos, embora ninguém realmente importante estivesse ouvindo. Putin pôde reunir cerca de 175 mil soldados para sua invasão inicial sem que ninguém o impedisse. A Ucrânia precisou se defender sozinha com equipamentos soviéticos limitados e um exército bem menor, além de grupos territoriais reduzidos. O avanço rápido da Rússia ocorreu porque o Ocidente ignorou todos os avisos. Após a Ucrânia repelir o avanço inicial e receber ajuda militar do Ocidente, começou a reviravolta. De um avanço rápido, durante os primeiros meses da guerra, as forças da Rússia foram reduzidas a um ritmo lento até novembro de 2022. O uso de drones foi crucial na defesa da Ucrânia, assim como a constatação de que a Rússia era, em certo sentido, um tigre de papel. Dependendo de grandes quantidades de tropas mal treinadas e equipamentos ultrapassados, o avanço da Rússia desacelerou porque a Ucrânia e, eventualmente, o Ocidente ofereceram muito mais resistência do que Putin antecipava. Faz você se perguntar se a Rússia teria conseguido avançar de alguma forma se o Ocidente tivesse agido antes, quando os primeiros alertas sobre uma invasão iminente começaram a surgir. O fato da operação militar especial ter virado guerra explica por que a Rússia sofre tantas baixas por tão pouco território. Mas esse não é o único fator. A estratégia da Rússia após a falha da invasão inicial ainda precisa ser explicada. O ritmo lento do avanço russo na Ucrânia mostra que seu modo de guerra não está funcionando. Segundo o artigo de junho do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia adotou estratégia de desgaste após fracassar na invasão inicial. No papel, parece que essa estratégia deveria favorecer a Rússia. Uma guerra de desgaste ocorre quando uma nação invasora busca enfraquecer o oponente pelo cansaço, destruindo gradualmente defesas, equipamentos e pessoas até vencer. O desgaste pode ser usado defensivamente, como Rússia e Ucrânia já demonstraram. Force o invasor a lançar tudo o que tem contra uma parede quase intransponível de defesas. E assim você acaba desgastando o equipamento e a mão de obra deles em vez disso. A guerra da Rússia é totalmente baseada no desgaste. Como aponta o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia tem usado infantaria desmontada, incluindo ataques em ondas humanas e forças mecanizadas para desgastar e enfraquecer as linhas ucranianas, matando e ferindo soldados ucranianos, destruindo equipamentos, minando o moral e, de outras formas, atacando a capacidade de luta da Ucrânia, segundo a fonte.
Inclua ataques de drones, mísseis e bombas, e fica clara a estratégia da Rússia: enfraquecer a Ucrânia até seu colapso. O problema é que esse colapso não aconteceu. A Rússia nunca esperou que a Ucrânia resistisse por tanto tempo quanto resistiu. Putin não esperava que o Ocidente investisse bilhões em ajuda militar, nem que a Ucrânia se adaptasse tão bem. Com foco em drones e uma indústria de defesa que já fornece mais de 40% das armas aos soldados, a Ucrânia deveria ter desmoronado. Em vez disso, ocorreu uma guerra de atrito defensiva, e a Rússia se viu jogando milhares de soldados contra as defesas ucranianas, que simplesmente não estavam cedendo nem de perto tão rápido quanto Putin esperava. O problema para a Rússia é que ela não está perdendo apenas pessoas na Ucrânia. O mesmo Ministério das Finanças que nos forneceu anteriormente a taxa total de baixas da Rússia diz que o país já perdeu mais de 23 mil veículos blindados de combate na Ucrânia, mais de 11 mil tanques russos e 31.600 sistemas de artilharia estão em ruínas. Com mais equipamentos destruídos e milhares de soldados russos perdidos a cada mês, é natural que o avanço desacelere. Menos equipamentos militares ou equipamentos mais antigos usados para substituir as unidades modernas que foram destruídas diminuem o poder dos ataques. Enviar recrutas mal treinados para a linha de frente, devido a grandes perdas, também reduz a eficácia das ofensivas russas. A Rússia era mais fraca do que muitos pensavam ao invadir a Ucrânia e enfraqueceu ainda mais depois. Porque a maneira russa de fazer guerra foi completamente invertida. Isso é desgaste. É apenas desgaste acontecendo com a Rússia, algo que Putin nunca esperava. Não podemos ignorar o terceiro motivo do avanço lento da Rússia. A própria Ucrânia influencia esse processo. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais destaca que as forças ucranianas impuseram custos altos com sua defesa em profundidade, numa guerra que, segundo o relatório, favorece principalmente o defensor. A Ucrânia utilizou trincheiras, dentes de dragão, minas, barreiras, artilharia e drones para desgastar tropas e veículos russos. A defesa da Ucrânia contra a Rússia foi não só corajosa, mas brilhante. A Ucrânia previu e contra-atacou cada movimento da Rússia. Todas as defesas terrestres que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais menciona são lentas. Soldados e veículos russos ficam vulneráveis à artilharia e aos drones que dominam o campo de batalha ucraniano. A Ucrânia obriga a Rússia a lutar arduamente por cada avanço, sem facilitar para as forças de Putin. Durante a invasão, a Rússia acreditou que a Ucrânia se renderia e entregaria seu território, mas isso não aconteceu. Além de incluir ataques nucleares táticos em sua estratégia, a Rússia parece ter poucas opções para acelerar seu avanço. Agora que explicamos a lentidão desses avanços, vamos ao motivo. Isso importa para a guerra e para Putin destruir a Rússia, devido à sua operação militar especial motivada pelo ego. O ritmo lento dos avanços e as altas baixas russas contradizem a imagem que Putin tenta mostrar da situação da Rússia na guerra. O Kiev Independente afirma que Putin disse que as forças russas avançam em toda a linha de contato. O New York Times informou que o líder russo acredita que suas tropas romperão em breve a defesa ucraniana. Putin quer que o mundo, principalmente os Estados Unidos da América, acredite nessas afirmações porque a Rússia deseja que a Ucrânia ceda território em um futuro acordo de paz. Em particular, Putin quer o máximo possível da região de Donbass, com as regiões de Donetsk e Luhansk sendo prioridades. Putin quer que todos vejam a queda dessas regiões como inevitável. Essa crença poderia levar os Estados Unidos, e talvez até outras nações ocidentais, a pressionar a Ucrânia para ceder essas regiões. A Rússia controla grande parte de Luhansk, mas Donetsk ainda é muito disputada. A Rússia domina 70% da região, restando 30% em disputa. Putin não vai admitir. Porém, a realidade é que ele encurralou suas forças em Donetsk. Pelo menos é o que afirma o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra. A Euronews diz que o Instituto para o Estudo da Guerra considera impossível Putin controlar toda Donetsk. A menos que a Ucrânia permita, a Rússia só poderia tomar rapidamente toda a região de Donetsk se a Ucrânia cedesse à exigência de Putin e se retirasse dela, afirma o Instituto para o Estudo da Guerra. Observe o uso da palavra rapidamente. O avanço da Rússia está longe de ser rápido. Sim,
Ainda é possível que a Rússia conquiste Donetsk, mas isso levaria anos, não semanas. O que é um golpe no coração das alegações de Putin de que a Ucrânia deveria ceder território. Por que ela faria isso? A Ucrânia continua defendendo Donetsk desde o início da guerra. O avanço lento da Rússia mostra que Putin não tem influência para afirmar o contrário. Lembre-se, a Rússia iniciou uma ofensiva de verão para resolver esse problema. A ofensiva abriu nova frente em Sumy, com 50 mil soldados russos e 2 em Donetsk, perto da estratégica Pokrovsk. Essas 2 frentes contavam com 110 mil soldados. E, para ser justo, a Rússia acelerou um pouco seu avanço no verão. Em julho, a BBC informou que as forças russas tomaram 215 milhas quadradas da Ucrânia em junho, seu maior avanço mensal em 2025. Mas 215 milhas quadradas não são realmente milhares de milhas quadradas. Putin precisa fazer com que suas alegações de que as defesas da Ucrânia estão prestes a cair tenham algum fundamento. A Ucrânia não está desmoronando. A ofensiva de verão conquistou algum território, mas fracassou. Agora, analisemos o panorama geral da guerra. Se a Rússia mantiver o ritmo lento de avanço desde novembro de 2022, levará décadas para as forças de Putin capturarem a Ucrânia. Quantas décadas? Isso é motivo de debate. Em julho, o RBC Ucrânia disse que, segundo a The Economist, levará cerca de 89 anos para a Rússia. Segundo a BBC, o número se aproxima de 70 anos, ainda um prazo absurdo. Segundo a Euromaidan Press, uma ocupação total poderia durar até 2256 e custaria à Rússia 101 milhões de soldados de uma população de 144 milhões. Por mais estranho que pareça, o número da Euromaidan Press, baseado em análise da Forbes, pode ser o mais preciso. O território da Ucrânia tem 233.062 milhas quadradas. A Rússia ocupa 442.056 milhas quadradas desse território, restando 1.888.564 milhas quadradas. Calculamos anteriormente que a Rússia avança apenas 694 milhas quadradas por mês. Multiplicando por 12, são 8.328 milhas quadradas anuais. 1.888.564 dividido por 8.328 nos dá 2.267 anos. A Euromaidan Press divulgou que há 231 anos números próximos. Se a Forbes estiver certa, esse é o motivo. A guerra de Putin destruirá seu país. A Rússia já perde pessoas demais e não pode se dar ao luxo de perder dezenas de milhões. O país perdeu 13 milhões de pessoas após Putin iniciar a guerra. Segundo a revista The Week, esse foi o total que deixou a Rússia em 2022. Muitos eram jovens e instruídos. Por isso não ajudarão no futuro da Rússia. Mais de 1 milhão se perdeu na guerra, mesmo que a maioria não tenha morrido. Eles estão feridos, muitos incapazes de trabalhar ou presos em prisões ucranianas. A maioria dessas perdas é da população masculina da Rússia. E esse é outro problema para Putin. Segundo a revista The Week, o censo russo de 2021 mostrou 10,5 milhões mais mulheres que homens. A disparidade agora é muito maior, graças a Putin ter jogado tantos homens russos no turbilhão da guerra na Ucrânia. A economia de guerra da Rússia gerou competição entre sua indústria militar e outros setores empresariais por trabalhadores, o que vai custar muito caro para a economia da Rússia. Quando a guerra acabar, a Euronews conversou com a pesquisadora sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Maria Snegovaya, sobre o assunto. Ela afirmou que a Rússia enfrenta crise trabalhista. Entre 50 mil e 1 milhão de pessoas emigraram desde 2022. Muitos são mais jovens, mais instruídos e atuam em setores-chave, como tecnologia da informação. Snegovaya comenta sobre os russos que deixaram o país após a invasão de Putin, incluindo mobilizados e voluntários. De modo geral, por causa da mobilização contra o coronavírus e baixas da guerra. De 2020 a 2023, a força de trabalho da Rússia perdeu cerca de 19 a 28 milhões de pessoas. Anos extras de guerra na Ucrânia, até a Rússia ocupar todo o país, seriam insustentáveis. Quando há problemas como esses em casa, então Putin está piorando tudo.
Em julho, a BBC informou que Putin violou várias vezes a promessa de não convocar jovens russos de 18 anos para a Ucrânia. Nos últimos 2 anos, a BBC afirma que sua equipe descobriu ao menos 245 soldados de 18 anos mortos na guerra de Putin. Provavelmente, existem muitos jovens mortos que a BBC não identificou, além de outros ainda lutando neste momento. Com o país em crise de mão de obra por causa da guerra na Ucrânia, Putin também compromete o futuro da Rússia. Ele virou uma força vampiresca decidida a sugar a essência vital do país que diz amar acima de tudo. Não está funcionando. Independentemente de quantos jovens recém-formados, Putin envia às Forças Armadas da Rússia. O avanço lento da Rússia faz com que nem esses jovens façam diferença. A Rússia controla apenas 20% da Ucrânia. Ainda falta conquistar 80%. E os números revelados em 18 de agosto mostram que isso nunca vai acontecer. E se isso acontecer, Putin terá destruído a Rússia. Para que isso aconteça, a Rússia certamente não vai se aproximar de ocupar toda a Ucrânia, enquanto seu inimigo está recuperando territórios que a Rússia achava que já tinha conquistado. Pokrovsky, citado antes no vídeo, virou palco da mais nova humilhação russa. A Rússia pensou ter rompido as defesas na cidade, mas Pokrovsky foi libertada e perdeu tudo. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.